Boa noite, pessoal. Paz, Senhor, a todos. Quero agradecer a todos pela presença que estão aqui. Essa é a nossa primeira live do Chegada a Hora, que a gente vai fazer no formato de podcast. Quero agradecer a imensa presença do pastor Rodrigo. Amém. Deus abençoe grandiosamente. Prazer estar aqui. E para toda a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, antes de a gente começar a nossa live, eu preciso passar uma orientações a vocês, que é a nossa primeira. A nossa live ela é no formato de podcast. Ela é que nada mais, nada menos que é uma gravação de áudio. E a gente vai gravar depois, vai fazer a edição. Então, o que eu peço para os irmãos é o seguinte. Durante a nossa gravação, durante o pastor dar o seu testemunho, a gente não vai ler os comentários da página e nem as perguntas, para não tirar o foco, para não tirar a atenção do áudio da gravação do podcast. Então eu peço para vocês, quem tiver perguntas, dúvidas, essas coisas, manda bem no finalzinho da live, que o pastor deixa a critério dele, aberto para ele, se ele quiser responder as perguntas de todos vocês. Aí então você deixa pro finalzinho da live. Peço pros irmãos, vai curtindo, vai compartilhando a live, porque é para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmãos, outra coisa também, como eu moro, o estúdio está localizado bem no centro da cidade, às vezes vocês vão escutar um carro ou um sino da igreja, porque infelizmente eu não consigo tirar esse som, pois a gente não tem um estúdio profissional, não tem como abafar. Então às vezes vocês vão escutar o sino da igreja ou um carro passando, então peço desculpa a vocês, né? E antes de começar o nosso podcast, quero falar para vocês, quero deixar uma palavra aqui nessa noite. Se encontra em Colossenses 3, 23. E a palavra do Senhor diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Irmãos, quero deixar claro assim que esse podcast não é para engrandecer ao Lucas, não é para engrandecer ao pastor, não é para engrandecer a igreja, é para engrandecer a obra do Senhor Jesus, né? Então tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer como se fosse para Deus. Então esse projeto é para edificar, é para impactar vidas, mudar a vida de pessoas, porque esse é o nosso objetivo. Não estamos aqui por estrelismo ou alguma coisa do tipo. Tudo aqui é para edificação e honra do Senhor Jesus. Então, esses são os avisos. Vai ter uns barulhos às vezes, mil perdões, irmãos. Vai ter o barulho do sino e a gente deixa as perguntas para o final, né? E a gente vamos falando. Então vamos começar nosso podcast. Lembrando, a gente vai falando, a gente vai conversando e no finalzinho a gente vai lendo as perguntas. Tá bom? Pastorzão, a gente tá, como é a nossa primeira live, irmãos, a gente tá compartilhando aqui, a gente tá fazendo os processos. Tem bastante gente perguntando da página como é que tá sendo, como é que vai ser feito, né? Então a gente tá fazendo aqui o nosso compartilhamento. Então vamos começar nosso início do podcast, né? Vamos dar início. Pastorzão, você fica à vontade para se apresentar. Agora. Boa noite a todos, na graça e na paz do Senhor Jesus, que é o pastor Rodrigo Roberto Moreira. Estou aqui com o Lucas, nosso querido irmão Lucas, que está com esse projeto nesta página. Para nós é uma alegria poder contribuir com esse trabalho, porque é um trabalho para levar o nome de Jesus, para a palavra de Deus, e isso é sempre motivo de muita satisfação para a gente como ministro do Evangelho, ter jovens, pessoas envolvidas com o reino de Deus. Para nós é um imenso prazer e alegria que Deus esteja abençoando esse momento e aqueles que agora ou posteriormente assistirem esse vídeo, essa live, ou ouvirem esta live, sejam por Deus abençoados e possa edificar a vida de alguém, possa contribuir com alguém de alguma forma. Para mim é uma alegria participá-lo.
Antes também, quero agradecer a presença do pastor. Obrigado por esse voto de confiança no projeto. Que Deus abençoe grandiosamente sua vida. Que pessoas sejam edificadas, sejam impactadas, sejam abençoadas através do testemunho do Senhor. Amém. Né? Então vamos lá. Pastorzão, conta pra mim, como é que era a sua vida antes de conhecer a Deus? Bom, antes de conhecer a Deus, eu conheci a Deus muito jovem, criança ainda, vamos dizer assim, né? Eu costumo dizer que eu me converti, eu tinha 9 anos de idade. Houve uma conversão. Por que houve uma conversão? Que embora eu fosse criado num berço evangélico, embora a minha mãe, a minha avó me ensinava os preceitos da Bíblia, embora eu participava já desde 7 anos de idade de escolinha bíblica e por aí vai, filho de crente não é crentinho, né? Então eu costumo dizer que eu me converti realmente aos 9 anos de idade. Foi quando eu tive uma experiência pessoal, mesmo criança, naquela época, o desenvolvimento da criança, a responsabilidade de uma criança era mais rápida do que hoje. E hoje uma criança de 9 anos, às vezes, embora ela tenha acesso à tecnologia, não tinha responsabilidade. Naquela época, com 8 anos de idade, eu já engraxava sapato na minha cidade de origem, né? Então, já trabalhava, já carregava as coisas e vamos para lá, para cá. E quando eu tinha 9 anos de idade, é que eu tive uma compreensão do que era Deus, do que era o Espírito Santo, que era a Bíblia, que eu precisava fazer para realmente eu ter o Deus vivo que a minha mãe, que a minha avó tinha, meus irmãos, minha irmã mais velha tinha, minha irmã do meio tinha, e que aquele Deus que eu ouvia falar dele já tinha alguns princípios desde quando criança, mas não tinha tido uma experiência pessoal com ele. Então eu costumo dizer que eu tive uma experiência pessoal com Deus quando eu tinha 9 anos de idade. E quando isso aconteceu, foi que eu me interessei pelas coisas de Deus. Até então eu ia na igreja por ir, porque minha mãe levava, né? Meu pai não era crente na época. Minha mãe levava, minha avó levava, e a gente ia, participava disso, daquilo. Mas eu tive a experiência com Deus realmente a partir dos 9 anos de idade. A gente então, né, o pastor falando aqui, a gente não tem idade para ter uma presença, ter um momento com Deus, né? O pastor falou aqui agora, com 9 anos ele teve a sua, né, tava entendendo o que é Deus. Então, isso é importante, né, entender que tanto para nossos filhos, para nossas crianças futuras, que sempre é bom falar de Deus para que a pessoa, desde pequena, comece já a entender e possa ter um encontro, né, com o Senhor Jesus. Exatamente, o que a Bíblia ensina a respeito de ensina o teu filho no caminho que deve andar desde criança, aquilo que Jesus fazia com as crianças, né? Ele disse para os discípulos que queria que as crianças ficassem para trás, não acompanhassem Jesus, que quando Jesus ia fazendo os milagres, ia juntando muito criança. Criança é curiosa, criança gosta de gente, né? Então juntava a multidão, as crianças iam atrás. Aí Jesus falou, deixa vir as minhas criancinhas, que das tais é o reino de Deus. Então Jesus gostava de criança acompanhando. E isso é muito, porque, por exemplo, eu iniciei essa experiência com Deus com 9 anos de idade. Eu me lembro que eu aceitei Jesus numa escola dominical. Depois que foi feito o apelo, foi explicado a respeito de conversão, eu aceitei Jesus com 9 anos. A partir daquele momento eu comecei a ler a Bíblia. E com 10 anos eu costumo dizer que eu tive uma experiência assim mais espiritual, sobrenatural com Deus. Porque quando eu tinha 10 anos, teve um retiro espiritual na época, no mês de fevereiro, um retiro de carnaval. E com 10 anos, com a permissão do pastor e irmãos mais velhos, minha irmã mais velha foi, e alguns outros colegas mais velhos foram, o pastor, a liderança na época da igreja, permitiu que eu fosse com 10 anos. E com 10 anos de idade eu tive realmente uma experiência sobrenatural com Deus, porque eu fui batizado no Espírito Santo com 10 anos de idade. Né? Então, mas iniciou o quê? Através da minha conversão, podemos dizer que um ano depois eu tive essa experiência assim, mais sobrenatural, mais viva, mais na pele, em contato com Deus, né? Que é o batismo com o Espírito Santo. 10 anos de idade, no mês de fevereiro
isso me fala a memória de 12 ou 13 de fevereiro na época. Aí esse ponto foi o início da sua conversão. Ou não? Só foi eu me converti com 9 anos, né? No Certo. início, como a hora disse, numa escola dominical. E tive essa experiência, assim, mais, vamos dizer, pessoal com Deus quando eu fui batizado no Espírito Santo, né? Com 10 anos. Com 10 E anos. com 11 anos de idade eu fui batizado nas águas, né? Então, dentro de 3 anos eu posso dizer que quando eu fui batizado nas águas eu era convertido ao Evangelho de Jesus. Eu tinha lido a Bíblia, né? Convertido ao Evangelho de Jesus com 11 anos. Eu lembro que quando eu me batizei num bairro chamado Cocais, cerca de 7 quilômetros, 7,5 km de andadas, e a gente foi a pé para o batismo. Eu acho que nesse dia batizou 32 pessoas. Olha, glória a E Deus. naquela época a gente ia a pé, poucos irmãos tinham um carro. Eu lembro que para mim batizar eu tive que andar 7,5 km para ir 7 e, quilômetros. e 7,5 para voltar, né? 14 quilômetros. A gente ia com alegria, foi no domingo de manhã. E eu não me esqueço do meu batismo, que foi. Eu não tenho foto do batismo, naquela época, raras pessoas que tinham máquina fotográfica, não é hoje, não é que nem hoje que qualquer até criança tem uma máquina e pode, um celular pode registrar o momento, né? Uhum. Eu sinto de não ter, né? Fotos daquele dia, mas na minha mente, no meu coração, é inesquecível, né? Porque foi na realidade o dia que eu confirmei publicamente que eu havia aceitado a Cristo como meu único e suficiente Salvador, e a partir daquele momento eu viveria em novidade de vida, né? Uhum. Então, ano de 89, se não me falha a memória, março de 89. Então, eu quero deixar marcado aqui alguns pontos, né? Pessoal, o pastor com 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, já lia a Bíblia. Já lia a Bíblia. Provavelmente o senhor leu inteira, né? Que o senhor falou. Sim, até a data do meu batismo já tinha lido a Bíblia toda. Tá vendo? Tem gente com 30, 40 anos, 20 anos que até hoje não sabe o Salmo 23. É. Mas alguns pontos também que a gente tem que enfatizar não tem idade para que o senhor comece a obra, né? É porque às vezes tem, hoje em dia, né, nas igrejas, uma criança quer se batizar, né? Algumas não tô querendo criticar igrejas, placas, não. Mas algumas pessoas falam, não pode batizar com menor que 12 anos, 10 anos, essas coisas. Porque nem no meu caso eu batizei com 9 anos, né? E aí eu cheguei no pastor e falei pra ele, né? Aqui em Aguaí foi o pastor Fernandes, né? Que eu sou muito grato a ele. Falei pra ele, pastor, tô com vontade de batizar. Aí ele falou, vou orar e vou falar com o senhor. Se for da vontade, amém. E o que ele fez foi uma posição muito correta, porque tem igrejas que falam, não tem que ter uma idade certa para ter a consciência e tal. Então, o que o pastor fala aqui é o seguinte, que não tem idade, né? Então, se o seu filho, algum parente quer se batizar, busca nos caminhos do Senhor, converse com o seu pastor, né? Peça a orientação divina do Senhor, que é, se for da vontade, que ele batize, para que, né, as pessoas venham alcançar o reino do Senhor Jesus, venham alcançar o céu. Na realidade, o que são adotados são critérios, né? Um critério ele é posto vamos dizer assim, pela extensão, pela progressão, pelos dados que se obtém. Então, como aquela época que você contou que foi batizado com a idade menor, na época na igreja eu batizava pessoas de 11 anos de idade para cima. Hoje, por exemplo, na nossa igreja, a gente batiza de 12 anos para cima ou de 11 anos para cima, dependendo da consciência da criança. Porque tem gente que tem um desenvolvimento maior, que nessa idade já tem um compromisso real com Deus, já tem responsabilidade. Agora tem outros que vão ter, tem criança de 20 anos, né, que não tem, às vezes, condição, maturidade para tomar uma decisão como essa. Então, na verdade, a idade, é evidente que a gente tem um limite, né? Então, Tem os critérios a seguir. hoje, se me perguntar qual é a idade mínima para o batismo, eu vou dizer 11 anos para cima. Certo. Né? Pelo meu entendimento. Alguns discordam ou não, mas pelo meu entendimento. Agora, depende muito, né? Idade não vem, depende muito do processo de conversão,
e da maturidade. Como eu estou contando meu testemunho, a experiência que eu tive com 9 anos com Deus me deu a base para poder me batizar com 11 anos de idade, né? Uma porque Deus já tinha me batizado com o Espírito Santo com 10. Certo. Então, a gente temos que respeitar os critérios, né? Cada igreja tem os seus critérios. E converse com o pastor, né? Converse com o pastor e o pastor vai te dar uma orientação melhor. Pastorzão, então o início da sua conversão foi, né? Com 9 anos para 11 anos. Conta pra gente qual foi a experiência mais marcante que o senhor teve com Deus. Se o senhor quiser contar da... Na realidade, toda vez que você busca a Deus, que você grama a Deus, toda vez que a intensidade que você tem de estar na presença de Deus é o que vai defender ou variar a experiência que você vai ter com Deus, né? Como eu sempre fui, a primeira pergunta foi como era a minha vida antes de conhecer a Deus. Como eu disse, conhecia a Deus realmente com 9 anos, né? Eu comecei a ler a Bíblia, ter um entendimento de quem era Deus, como ele agia, o que ele fazia, o que ele gostava. E para você saber quem é uma pessoa, você tem que perguntar para ela e ela tem que falar. E nós temos um relato a respeito de Deus. Deus fala através da palavra, não é? Deus fala através da palavra. E para a gente conhecer a Deus só tem um meio, um caminho, a palavra. Então eu conheci a Deus através da palavra, com conversão de 9 anos. Depois tive a experiência espiritual, podemos dizer assim, mais na pele, sendo batizado com o Espírito Santo. Desci as águas do batismo com 11 anos de idade, mas já era convertido ao Senhor. Agora, antes disso, o que era? Eu fui criado na caipira, né? Mineiro, caipira da roça. Minha família descendente, minha mãe italiano, e fala, e expressões fortes, né? O senhor era mineiro, né? E sim, sou mineiro, né? Mineiro. Eu sou natural da cidade de Andradas. Terra do queijo, não? Eles falam terra do vinho, mas Do na vinho. verdade se plantava muita uva na época, né? Então eu trabalhei muito com 8 anos de idade já engraxar sapato. Quando eu tinha 11 anos de idade eu comecei a trabalhar na roça, lavoura de café, lavoura de batata, ajudava no serviço de pedreiro, já trabalhei em oficina. E naquela época a criança tinha que ir, né? Trabalhar, ajudar o pai e a mãe. Era a vida, era comum, né? Hoje você põe uma criança para trabalhar 8 anos de idade, se eu pôr meu filho que tem 12, eu vou preso, né? Mas na época era assim. Então a maturidade, a responsabilidade de uma criança de 11 anos era muito maior do que hoje, né? Então, eu fui, assim, eu não tive uma vida no mundo, né? Experiência mundana. Desde criança, a minha família me levou para a igreja, mas eu tive que me encontrar a Deus, né? Porque Deus não se apresenta para a gente porque a gente tem herança familiar. Deus se apresenta para aquele que busca Ele. E na realidade, podemos dizer assim, a experiência mais marcante que eu tive com Deus, eu acredito que foi o batismo com o Espírito Santo, né? Foi a primeira experiência. Então a gente nunca esquece. O batismo com o Espírito Santo. E depois a questão com o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a ter ainda mais um maior desejo para as coisas de Deus. E eu sempre fui afoito, curioso, sempre fui e quis ver por exemplo, se um negócio é bom, eu vou correr atrás, eu vou experimentar, eu vou ter algo, buscar algo da parte de Deus ali. E aí eu fui embora buscando a Deus, orando. Então, eu era muito tímido, mas fui buscando a Deus, fui orando. Eu acredito que se eu tivesse que pontuar a experiência mais marcante espiritual da minha vida, eu diria que foi o batismo com o Espírito Santo, né? Porque foi aquilo que eu senti Deus assim próximo, envolvendo o meu coração e experiência sobrenatural, né? Naquele momento, assim, o senhor sabe descrever como é que você sentiu não sei, uma alegria. Com certeza, né? O batismo do Espírito Santo é uma alegria imensa nas nossas vidas. Mas
não sei, um aperto de um abraço, um calor no coração. O que a Bíblia nos diz, o que é? Que o Pai e o Espírito Santo são... Então o Espírito Santo é Deus. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse, eu vou para o céu e vos dou outro Consolador. O outro quer dizer alguém igual, né? O Espírito de Deus está na terra, conduzindo a igreja. Ele age na vida. E quando o Espírito de Deus... A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, o Espírito de Deus já vem fazer morada na nossa vida. Porque ninguém diz Jesus Cristo, como diz a Bíblia, se não for pelo Espírito. Mas quando você tem a experiência do batismo com o Espírito Santo, nós, por exemplo, da fé pentecostal, é evidente que alguns pensam diferente das igrejas tradicionais, mas é nisso que nós cremos. Vale aqui a discussão a respeito. E nós, o batismo com o Espírito Santo para nós é o revestimento do poder, né? Então, quando eu fui revestido do poder, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida, eu comecei a ter eu comecei a ter Deus dentro de mim, né? Aliás, quando eu converti, eu já tive essa experiência de ter Deus, de ouvir a voz de Deus, já de ter um entendimento revelado da palavra de Deus, não é? No meu coração, através do Espírito de Deus. Quando eu entreguei meu coração para Jesus, mas quando eu tive o revestimento do Espírito Santo, aí eu comecei a ter experiências novas com Deus, né? Então, na realidade, por exemplo, vou descrever aqui o dia do batismo do Espírito Santo. Eu tinha 10 anos de idade, nós estávamos num retiro espiritual, como já contei. Aí era um rancho de bambu coberto de lona, essas lona preta, muito simples, mas muito bem feito. Nós estávamos num culto, era o terceiro culto do acampamento, do retiro, chamava de acampamento, né? E, de repente, Deus começou, depois da pregação da palavra, um momento de oração. Naquela época a igreja orava bastante. O pastor que estava lá na frente daquele trabalho começou a orar e disse, vamos orar para Deus batizar aqueles que não são batizados no Espírito Santo. E começou. E, gente, lá, eu estava no fundo, lá no fundo, eu era criança ainda, não estava entendendo muito o que estava acontecendo, eu via aquele povo chorando e tal. De repente ele olhou e falou, Rodriguinho, vem aqui na frente. Chamava assim. Quando ele me chamou, eu fui. Quando eu cheguei perto do altar, que era um altar também improvisado, feito de tábua, quando eu cheguei perto do altar onde ele estava, eu comecei a sentir algo assim impressionante, né? Que uma presença de Deus tão grande, olha o sino aí. É o sino aí, pessoal. Uma presença de Deus tão grande que comecei a chorar copiosamente. De repente, aí eu comecei então a sentir a presença de Deus e fui batizado com o Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas. E eu lembro que eu vim para casa depois do retiro e nada para mim fazia assim, nada que o mundo antes, que eu via no mundo antes, me fazia sentido, a não ser aquela presença que eu havia sentido naquele lugar, né? Então, assim, eu lembro que eu fui para o trabalho, que eu trabalhava, nessa idade trabalhava, o pessoal falando besteira, xingando palavrão, e aquilo parece que doía mais nos meus ouvidos ainda. Porque a presença de Deus, ela nos constrange a buscar as coisas de Deus, né? Então, é notório quando alguém se aproxima de Deus, ele tem essa experiência com Deus, a vida dele é transformada. A presença de Deus, ela é tão forte nas nossas vidas, né? Como o pastor falou, quando a gente sente a presença de Deus, as coisas mundanas não agrada mais. Porque a Bíblia fala, né? Não tem como uma fonte jorrar dois tipos de água. Ou é doce ou é salgado. E quando a gente sente a presença do Senhor, fala na minha experiência, é uma coisa sobrenatural, né? Se dá uma vontade de chorar, é um amor, você sente um amor, você se sente seguro. Algumas pessoas sentem de maneira diferente, claro, cada um tem seu pessoal com Deus, mas a presença de Deus, para as pessoas entenderem, no meu ponto de vista, é aquele amor que falta do vazio, né? Que a gente sempre... tem pessoas que, igual o senhor pregou lá no domingo, né? Tem pessoas que conquistam tudo, têm estabilidade de tudo, mas falta um vazio, né? Que esse vazio é Jesus na nossa vida. Falta o amor de Cristo na nossa vida. Porque tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo, né? Infelizmente, na hora
de uma tragédia, alguma coisa muito difícil da vida, se busca esperança na bebida, no cigarro. E a gente que conhece Jesus, nessas horas a gente aperta mais a mão de Deus. Por isso que o Senhor fala aí de pregar, porque a gente conhece o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e essas pessoas que não conhecem se distraem, vamos falar assim, com coisas que destroem a própria vida. A bebida, cigarro, entre outros vícios. Por isso que a gente tem essa missão, né, de ir pregar, para que as pessoas também, na hora do meu aperto, eu tenho quem socorrer. Um amor imenso. Então a gente tem que falar de Jesus, né? A gente fala, nossa, ó, você está passando por essa dificuldade, olha o que Jesus pode fazer, né? Por isso que nosso primeiro propósito na vida é sempre pregar do amor de Cristo para a pessoa que possa restaurar vidas, possa se edificar e etc, né? Exatamente. Na realidade, as pessoas procuram a felicidade, o prazer, a alegria nas coisas externas, né? Naquilo que é externo, que está lá, que é de fora para dentro. Mas quem encontra Cristo, ele procura a alegria dele vem de dentro para fora. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, Cristo, Deus, passa a fazer. Nós somos templo do Espírito Santo, os templos de Deus. Deus passa a fazer morada dentro de nós. Então, tudo que nós precisamos está dentro de nós. Então, nós não dependemos do que acontece exteriormente. Nós dependemos do que já está dentro de nós. Por isso que a alegria do verdadeiro cristão, do verdadeiro homem, mulher de Deus, servo de Deus, ela depende só de Deus, né? Não da circunstância, daquilo que está exteriormente, mas daquilo que já um dia foi conquistado dentro de si. Né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus que o Senhor nos guarda e nos honra. Pastorzão, agora conta pra gente qual foi o lado, a experiência da parte maligna que o senhor teve, que foi uma batalha espiritual, né? Conta, detalhe um pouco mais para as pessoas, porque tem pessoas que, né, não acreditam nessa parte, né? Tem pessoas que não têm fé que existe um espírito maligno, opressor, que tá todos os dias ao redor da nossa vida, impedindo a gente das bênçãos do Senhor. Bom, você tocou no assunto que é igual você falou. Para muitos é tabu, para outros é uma história, para outros é surto psicótico e etc, etc. Né? Alguns vão dizer que é suas problemas de cabeça e etc. Nós que servimos a Deus, é bom lembrar a quem é cristão está nos ouvindo e quem não é, que a nossa regra de fé e prática ela é a Bíblia Sagrada. Então, tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que está escrito, para nosso ensino foi escrito, como diz Romanos 16. Então, a Bíblia nos ensina o quê? Que na época de Cristo encontrou, há vários relatos bíblicos, pessoas que estavam possessas de espíritos malignos. E esses espíritos malignos faziam que essas pessoas, por exemplo, nós vamos ver o endemoniado de Gesarenos ou Gadareno. Ele vivia em sepulcros e era atormentado. E as pessoas temiam ele, nem com grilhões podia prendê-lo, ou seja, correntes não prendia aquele homem. Aí a gente vê o relato do jovem lunático, o relato do jovem que era surdo e mudo, na realidade também daquela mulher que era corcunda, né? Que olhava, era encurvada, que Jesus, o mesmo Jesus fala que ela, a Bíblia diz que Lucas 18, se não fala a minha memória, que ela, ou 16, que ela tinha um espírito de enfermidade. Então, essas ações malignas, elas estão presentes na Bíblia Sagrada. E o próprio Senhor Jesus diz que, em João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Essa é a função dele. E ele não mudou, a sua tática é a mesma. Então, essa questão de batalha espiritual, eu sei que muita gente, vamos dizer assim, ele alegoriza muito isso, né? Hoje em dia tem livro de batalha espiritual, tem gente que vê demônio em tudo, né? Mas a gente sabe que não é
Não é, o caminho não é esse. O caminho é o caminho bíblico. Agora, que existe uma questão, uma luta espiritual além deste plano comum que nós estamos vendo, existe. Um exemplo disso é o que a Bíblia diz em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, capítulo 6, ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mundo espiritual. Então, você que está nos ouvindo, saiba que, creia você ou não, o diabo existe, o inferno também, né? Aliás, se você não crê no inferno, é desse tipo de pensamento que o inimigo gosta mesmo, porque é lugar de quem não crê. Agora, há uma ação espiritual, né? A pergunta que o Lucas me fez aqui, a respeito de batalha espiritual, desde da minha juventude, aí passa pelo ministério, né? Eu aceitei Jesus com 9 anos de idade, 10 anos fui batizado no Espírito Santo, com 11 anos eu batizei nas águas, continuei minha vida cristã. O quê? Buscando a Deus, orando, né? Orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia. E com 15 anos de idade, embora eu não tivesse nenhuma experiência com isso, nem quisesse, Deus me chamou para o ministério, né? Eu com 15 anos de idade tive uma experiência com Deus. É interessante que outra vez num outro retiro espiritual, onde o pastor, que era a primeira vez que eu preguei, na realidade, ia pregar, o pastor já está na presença de Deus, já foi para sua casa, né, no céu, o pastor João Batista ia pregar, e na hora que ele começou, que ele ia pregar, ele falou, não sou eu que vou pregar, esse jovem, que ele não sabia o meu nome, tinha 15 anos, esse jovem que está ali, que Deus falou para mim que vai pregar. Ele me chamou na frente, como o culto estava movido pelo Espírito de Deus, quando eu vi, eu já estava na frente, abri a palavra, a Bíblia Sagrada, comecei a falar. É interessante que eu não me lembro o texto que eu preguei. Sei que eu preguei, naquele dia foram 13 pessoas batizadas no Espírito Santo, pessoas foram curadas, etc. Então eu iniciei o meu ministério ali. Né? E nesse momento o senhor não ficou com medo, não ficou surpreso? Na hora que ele chamou o senhor assim de surpresa, o senhor não sentiu não sei, um medo, alguma coisa? É evidente que sim, porque eu era muito tímido. Parece que não, mas eu era muito tímido. Uhum. E até então eu não tinha tido nenhuma experiência de falar em público, né? A primeira vez que me chamaram, eu devia ter uns 14 anos de idade, para ler um texto da Bíblia na igreja, eu fui ler o texto, caiu a Bíblia. Eu fui catar a Bíblia no chão, caiu o óculos. Eu fui catar o óculos, caiu a Bíblia. No fim, eu voltei para o banco sem conseguir ler o texto, né? De tanta vergonha que eu comecei a tremer. Então é evidente, quando ele falou isso que eu ia pregar, na hora daquele lapso de segundos, questão de segundos, né? Eu falei, eu não vou, né? Porque eu não sei pregar, eu nunca preguei, embora eu conhecia já a Bíblia, né? E já tinha experiência com Deus. Mas o culto estava tão espiritual, e aí que a palavra se aplica, porque a Bíblia diz que quando a gente vai abrir a boca, Deus vai encher, né? Uhum. Mas o culto estava tão espiritual e ele estava tão na direção de Deus, porque ele foi convidado para pregar. Ele veio na época do Espírito Santo do Pinhal para pregar, andou cerca de 60 quilômetros, 65 quilômetros para pregar, e era ele que ia pregar, ele era pastor. E eu era um garoto de 15 anos de idade, adolescente, não era obreiro, nunca tinha pregado, igual eu falei para você, a experiência que eu tive, eu não consegui cumpri-la, porque eu derrubei a Bíblia, derrubei o óculos, eu catei a Bíblia, derrubei uma história toda. Aí, o que aconteceu? O clima do culto estava tão espiritual que quando eu vi, eu já estava lá na frente e comecei a falar. Eu lembro que eu preguei em torno de uns 35 minutos e Deus é quem falou, né? E aí depois que eu tive essa experiência no acampamento, lá no acampamento mesmo, eu já dei mais 2 ou 3 palavras, porque vale lembrar os irmãos, o Espírito Santo vai colocar a palavra na boca de quem estuda a palavra, né? Não é um negócio mágico. Por exemplo, você nunca leu a Bíblia e esperar que Deus vai e você vai abrir a boca e você vai falar a respeito da Bíblia toda, isso é utopia, né?
Isso não existe. Ó, O Espírito vai fazer lembrar, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, vai fazer lembrar de tudo que tem dito. Então, se você estuda a palavra, você vai ter palavra para falar. Se você não estuda, você não lê, se você não tem nenhum contato com a palavra, Deus não vai pôr algo que você não conhece, né? Então, é evidente, eu já li a Bíblia, comecei a ler com 9 anos de idade, aí Deus começou a me usar na palavra, né? Aí eu voltei para a cidade na época, que o tio foi na zona rural, na roça, eu voltei e o que aconteceu? Eu comecei a ter experiências com Deus. E para ter experiência com Deus, você tem que entrar no campo, né? Por exemplo, se você ficar dentro da sua casa, no quarto, trancado, fechado, não sair para conversar com ninguém, você não vai saber, né? Você não vai saber o que está acontecendo lá fora. Agora, quando você sai, aí você tem experiência. O que começou a acontecer? Eu me lembro que tive uma visão de Deus posteriormente. Vou contar em detalhes aqui por causa do tempo. Mas tive uma visão de Deus, uma confirmação de Deus. Depois, eu em momento algum, me preocupei com o microfone, de estar lá pregando. Eu tinha um púlpito maior ainda para pregar, que era na rua, lá fora. Aí eu comecei a saía todo domingo para evangelismo. Eu ia visitar as pessoas. Aí foi onde eu comecei a ter essa experiência, que é onde eu vou chegar na pergunta que você fez, com a questão espiritual. Porque a primeira experiência que eu tive, eu lembro que foi numa casa, onde uma jovem estava enferma, doente, já fazia alguns dias, e a gente entrou eu e mais 2 jovens e um irmão mais de maior idade, irmão João. Quando nós entramos lá na casa e começamos a orar, o que aconteceu? Manifestou aquilo que a gente já via na igreja, que a gente já via. Naquela época via muito na igreja isso, pessoas que iam, começavam o culto, às vezes o louvor, a pessoa já, o espírito maligno se manifestava, né? Alguns chamam de exorcismo, mas nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que o inimigo não suporta a presença de Deus. Então, Deus começou a se manifestar na igreja, o inimigo caía por terra. O Espírito de Deus se manifestava, o inimigo caía por terra e se manifestava. E aí manifestou numa jovem. Aí eu lembro que esse irmão João falou, ora por ela, Rodrigo. Então foi a primeira experiência que eu tive. Eu tinha medo, eu era medroso, né? mas quem que não tem medo, né, pastor? Nessa época, os irmãos têm uma ideia, eu vou confessar aqui, eu dormia às vezes com a luz acesa. Eu escutava um barulho, acendia a luz e dormia da noite. Com a luz acesa. A pouca experiência que eu tinha com Deus. Aí eu fui lá, orei por ela e fiz o que eu tinha aprendido na Bíblia. A Bíblia ensina que Deus nos deu autoridade. Que autoridade? Autoridade no nome de Jesus. Aí eu pus a mão na cabeça daquela jovem que estava se agitando, e 3 ou 4 ali segurando ela, e disse, em nome de Jesus, espírito maligno, sai desta vida. E ela aquietou, sentou na beira da cama, confessou Jesus Cristo, que veio em carne para desfazer a obra do mal, e foi a primeira experiência que eu tive na área de libertação. Depois disso, aí Deus começou a trabalhar na minha vida nesta área, né? Aí, é evidente que essa foi a primeira experiência quando tinha 15 anos. Depois disso, eu fui tendo experiências com Deus e trabalhando, sempre trabalhando bastante nessa área. Vale lembrar que nessa época eu trabalhava na roça. Então, na realidade, tem gente que fala, não tem tempo para fazer a obra de Deus. As pessoas que mais fazem a obra de Deus são aquelas que geralmente não têm muito tempo. Trabalham, porque quem tem tempo, às vezes, ele usa o tempo dele para outra coisa. E a gente, naquela época, mesmo trabalhando na roça, mesmo estudando, né? Eu estudava, trabalhava e estudava, né? E eu arrumava tempo para fazer a obra de Deus. Aí comecei a ter experiências das mais diversas, nessa área de libertação. A região onde eu morava ali, Andradas, é uma região muito oprimida, havia muitas pessoas perturbadas. Então era como as pessoas começaram a saber, começaram às vezes ligar. Naquela época não tinha celular, telefone fixo na casa da minha mãe. Mas ver assim, o senhor via alguma coisa, por exemplo? Muita gente fala, eu vi vulto, eu já vi alguma coisa. Eu já tive experiências assim, né? Tive experiências assim por conta do dom de discernimento. Mas
nessa época, no início do ministério, não, né? No início Uhum. do ministério, nessa fase que eu estou contando, não. Porque muita gente fica pensando na questão espiritual no sobrenatural, né? E na realidade você tem que pautar na Bíblia. Nós não podemos achar adendos nós não podemos basear nossa fé em experiências, sim na palavra de Deus, né? É evidente que a palavra de Deus vai produzir experiência. Nós vamos ter experiência por causa da palavra, né? Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter convites para ir em uma casa e outra, e na época a demanda era grande, né? Tinham pessoas oprimidas, aí diversos tipos de pessoas, né? Depois a gente teve uma experiência, eu sempre conto como testemunho, dentro da minha própria casa, né? A minha irmã, quando completou 15 anos de idade, ela começou a ficar perturbada, o inimigo agia na vida dela de uma forma terrível, né? E a gente teve que ir para o jejum, para a oração, para Deus libertá-la de uma forma assim maravilhosa também, né? E Deus a libertou, porque Deus tem poder, né? Então, o espírito maligno pegava a minha irmã, às vezes eu tinha que buscar ela no cemitério, às vezes coisas terríveis aconteciam, né? Como via acontecer na vida de muita gente, eu me lembro, não esqueço de uma casa, aí eu já estava já pastoreando, que eu cheguei, eu lembro, era 2 horas da tarde, e eu cheguei, esse pessoal era envolvido com misticismo e magia negra, essas coisas. E eles começaram a ouvir a palavra de Deus num programa de rádio que eu tinha, e depois desse programa de rádio, eles começaram a ouvir a palavra e acabaram vendo meu telefone e me chamaram para orar por eles. E quando eu cheguei 2 horas da tarde num sábado, na casa deles, a hora que eu cheguei, nós estávamos na sala, começou a derrubar copo, panela lá na cozinha. E nós fomos lá, eu fui junto com ele, chegamos lá, não tinha ninguém, né? Como se fosse filme de terror, aqueles Isso, filmes de exatamente. terror. Aquilo que você vê nesses filmes, por exemplo, do Exorcista e tal, Misericórdia, pastor. acontecendo. Aí aí eu comecei a orar, a repreender. Eu me lembro que estourou a lâmpada da sala, né? Eles tinham uma menininha pequena de 9 anos, a menina começou a chorar. Aí a mulher começou, o espírito maligno manifestou nela. E a menina chorando, com medo. Graças a Deus que o pai não estava endemoniado, né? Porque senão a história ficava complicada. E aí eu estava sozinho. Aí nós repreendemos aquele mal. Eu lembro que assim, a experiência mais assustadora que eu tive nessa questão foi esse dia. E era um sábado à tarde. E aí derrubou uma cômoda que tinha no quarto, né? Ô, Sem ter louco. ninguém lá no quarto. E nós oramos, mas o nome de Jesus sempre vai sobressair, né? Amém, glória a Nós Deus. oramos e aquela jovem foi liberta, hoje ela serve a Deus e aquele mal foi embora. Mas assim, foi a experiência mais assim, podemos dizer, se é que eu posso usar essa palavra, extraordinária nessa questão de ação visível, né? Uhum. Diabólica visível, assim, né? Então, mas Jesus é poderoso para desfazer qualquer mal, né? Amém. Qualquer mal. Glória a Deus, né? Então, pegando os pontos que o pastor falou, como realmente, pastor, como fiz a pergunta aqui, como um filme de terror, né? Tem muitas pessoas que não acreditam magia, na magia negra, em questão de macumba. Igual o senhor falou que o senhor buscava sua irmã no cemitério. E, infelizmente, a gente não tem, eu não tenho, na minha opinião pessoal, não tenho compreensão das pessoas que servem esse tipo de, de lado, vamos falar assim, sabendo que o lado do Senhor Jesus é o maior, é o mais poderoso. Mas infelizmente algumas pessoas se rendem a esse lado por questão, né, em troca de prosperidade, ou questões pessoais, etc. Mas, Na realidade, geralmente as pessoas são enganadas, né? Vão atrás de uma falsa verdade. Então, infelizmente, é o que talvez muitas pessoas hoje em dia estão vivenciando. Ninguém vai procurar algo pensando, aliás, a maioria, né? É evidente que possa ter, mas a maioria não vai procurar algo pensando na destruição, pensando que vai ter problemas desta ordem, né?
Geralmente a pessoa se envolve com esse tipo de coisa procurando algo, pensando solucionar um problema, né? E aí que às vezes ela acaba se enrolando, né? Que na realidade aquilo que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade é que nos libertará. Então, por isso que muitas pessoas hoje estão presas, né? Por Satanás, estão presas pelo inimigo, muitas pessoas estão oprimidas. Os Felizmente. irmãos, os amigos que nos ouvem não fazem ideia a quantidade de pessoas oprimidas, perturbadas, que estão dentro das suas casas achando que é um problema patológico, um problema de ordem psíquica, um problema psicológico, um problema psiquiátrico, né? Eu me lembro também, irmão, falando nisso, de um jovem que foi diagnosticado na época com esquizofrenia e ele ficava num bairro da zona rural da cidade onde a gente morava, ele ficava trancado, né? Com grades mesmo. Quarto adaptaram grades, ele ficava lá. E a comida para ele, tudo era posto. É, Nossa, mantido como animal. realmente como um animal, porque ele era agressivo, ele não aceitava. E esse rapaz ficava, a maioria dos dias passava ali nu e numa situação assim deplorável, né? Na questão do ser humano, né? É evidente que ele era acompanhado pelas autoridades, pela vigilância sanitária, pela questão do psiquiátrico, do município e tal. Aí um dia chegou o nosso conhecimento e o sobrinho desse pessoal chamou a gente. Aí eles tinham levado, eles levavam. Naquela época o pessoal corria muito atrás desse tipo de benzedor e etc. Pessoas. Antigamente tinha bastante gente, né, que Isso. benzia, Aí eles benzedeiras. estavam indo atrás desse pessoal. E um sobrinho daquele pessoal falou conosco. Eu lembro que nós somos acho que 6 pessoas lá fazer essa visita na zona rural. Quando a gente chegou, que a gente viu, é impactante, né? Você viu uma pessoa naquela situação. Aí nós tínhamos jejuado, tínhamos orado, oramos por ele, oramos. O espírito maligno se manifestou. Quando o espírito maligno se manifestou, e a mulher abriu para a gente entrar, nós entramos. Estava cheirando mal, etc., que ele não tomava banho. E era muito agressivo. E nós repreendemos, o espírito maligno saiu e ele realmente tinha um problema. Espiritual. Ele tinha um problema espiritual, mas tinha também um problema neurológico, né? De ordem psiquiátrica. Uhum. E só que ele fazia tratamento, mas é evidente que não melhorava, porque o inimigo se aproveitou daquela situação. Eu me lembro, eu glorifiquei a Deus, porque esse rapaz, mesmo com o problema que ele tinha, é evidente que ele precisou ser acompanhado pela mãe, mas ele saiu daquele quarto, né? Foi um Amém. milagre tremendo. Glória a Ele Deus. chamava Benedito, se me falha a memória. E aí a família começou a levar ele para a igreja. Então ele ia, sentava na igreja junto com a família, participava do culto e ia embora. Eu nunca mais vi esse pessoal, né? Mas eu acredito que se não partiram, ele já era era jovenzinho, ele já era um senhor de uns 40 anos. Eles devem estar ainda não daquela forma que ele estava. Ele tinha um problema Uhum. psiquiátrico, mas Jesus, o inimigo aproveitava e fazia aquela. Porque eu costumo dizer que o inimigo, o que ele puder fazer para destruir o ser humano, ele vai fazer. Por quê? Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então você que está me ouvindo, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o inimigo quer fazer de tudo para destruir o homem, para jogar a pessoa na sarjeta. Quanto mais pior ficar a pessoa, para ele é vantajoso. Então, muitas pessoas estão sendo oprimidas, atacadas, em situações deploráveis, né? Vivenciando uma vida que não é uma vida para o ser humano vivenciar. E o que acontece? Quando a pessoa não encontra Cristo, ele se mantém nessa vida, igual estava esse rapaz. É, porque Mas Jesus chegou e libertou ele, ele vai mudou a sua buscando história. na ciência, né? Vai buscando na psiquiatra. Nada. Pessoal, a gente não tá falando que outros tratamentos não são necessários, não é isso. A gente não tá aí contra a ciência. Mas quem não conhece Jesus, não conhece o lado espiritual, ele vai buscar um médico, essas coisas, tá certo. Mas tem lados que são mais espirituais, que precisam da libertação, né?
igual o pastor falou, né? Quanto mais o diabo ele oprimir a sua vida, mais te colocar para baixo, mais a missão dele está sendo feita. Então, como critério assim, descubra qual é seu ponto fraco, né? Porque o diabo ele vai atacar seu ponto fraco, ele não vai atacar na área forte. Descubra e ora, trabalhe nele, cada dia mais buscando se libertar, pedindo ao Senhor, Espírito Santo, sabedoria e entendimento para lidar com isso, né? Porque a gente não é perfeito, né? A gente só quem é perfeito é Jesus. Então a gente tem que chegar na mão do Senhor e falar: Senhor, eu tenho esse problema. Ser sincero com o Senhor nas orações: Senhor, eu tenho esse problema, X problema, eu preciso de ajuda, Senhor. Eu estou passando por isso. Me ajuda, Pai, me dá sabedoria. E aí procura uma igreja, um pastor, chega no seu irmão, fala: Pai, eu estou precisando de ajuda em oração, né? Quanto mais a gente procura pessoas de Deus, mais a gente vai andando com ela, mais a gente vai percebendo o que Deus pode fazer na nossa vida, né? Como Deus pode agir. E, infelizmente, tem pessoas que, igual o pastor falou, tá aprisionada e que eu e você podemos... uma palavra pode libertar a pessoa ou pode saciar, que é Jesus. Você chega e fala: eu tô passando por esse problema. Você sabe o que Jesus pode fazer na sua vida? Essa palavra, essa frase pode mudar absurdamente, extraordinariamente a vida dela, né? A ciências humanas, né, que é a psicologia, a psiquiatria, a medicina, tudo isso, na realidade, foi Deus quem deu para o homem, né? Então, é evidente que foi Deus quem deu. Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras estão aí para ajudar as pessoas que realmente precisam. Só que o que é de ordem espiritual não se resolve com psicologia, o que é de ordem espiritual não se resolve com psiquiatria, o que é de ordem espiritual não se resolve com a medicina, com os psicotrópicos, com os remédios. O que é de ordem espiritual se resolve com questão espiritual. O nome de Jesus tem todo o poder no céu, na terra, e a Bíblia diz debaixo da terra. Amém. Né? Aí Jesus disse lá em Marcos: eis que vos dou poder, né? Ele nos deu essa autoridade para expulsar os demônios, né? A Bíblia diz isso, para curar os enfermos, para falar em novas línguas, pisar serpentes, escorpiões. Então, aquilo que a Bíblia nos autoriza a fazer, nós fazemos. É evidente que os dois extremos são complicados, né? E não é o assunto, nós estamos aqui testemunhando, né? É que entra, a gente tem que falar o que a Bíblia diz. Sim. E, os dois extremos são complicados. Muita gente achando que tudo é demônio, tudo é diabo, tudo é espírito maligno, e não é. Isso é um problema sério. Também. Porque hoje tudo é diabo, né? A pessoa não se liberta, não se cura. E algumas pessoas achando que não, que tudo resolve ali e tal. Vamos atrás disso, daquilo. Olha o sino aí. E o que acontece? E às vezes ele não melhora, não muda. Por quê? Porque a questão é espiritual. Então vale o discernimento. Uhum. O discernimento. Quando aquela mulher cananeia procurou Jesus, eu costumo dizer que ela foi movida atrás de Jesus por discernimento. Por quê? Quando ela chegou diante de Jesus, embora ela fosse cananeia, e ela talvez sabia mais ou menos a resposta que ela ia ouvir de um judeu, ela disse: eu preciso que o senhor vá até a minha casa, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Como é que ela sabia que a filha dela estava endemoniada se o princípio que ela foi ensinada foi um princípio completamente diferente daquilo que a palavra de Deus ensinava? Porque ela teve discernimento espiritual e ouviu falar daquele que era a solução para o seu problema, ela foi atrás de Jesus. Então procure Jesus. Jesus é a solução para a sua dificuldade. Para finalizar, né, pastor, a gente tem que ter a consciência, sim, tem que ter o discernimento, porque, igual o pastor falou, nem tudo é o diabo, né? Às vezes, infelizmente, tem a nossa consequência, né? A gente faz um ato e aí vem as consequências da vida. Então, tem muita gente que fala: é o diabo, tudo é o diabo. Não, tem coisa que é consequência e tem coisa que é questão espiritual. Então, a gente tem que buscar cada dia mais discernimento espiritual e sabedoria. Pastorzão, então fala pra gente, quais conselhos você deixa para as pessoas que estão no início da conversão, que estão se convertendo, para chegar mais perto e ter uma vida profunda com Deus? O que o senhor aconselha? Primeiro conselho para uma pessoa que está iniciando a sua fé é: leia a Bíblia. Busque na palavra de Deus. Confira o que você está ouvindo de um ministro, um evangelho,
de um evangélico, de um pastor, de qualquer outro líder, confira se a Bíblia realmente está sendo pregada. É o princípio de tudo, né? Depois busque experiências. Você tem que buscar a sua experiência pessoal com Deus, né? Ore. A oração é o que, né, quando nós ouvimos a palavra, lemos a palavra, Deus falando conosco. Quando nós oramos, é nós falando com Deus. Então isso é relacionamento, né? É um princípio básico para todo aquele que crê e busca a fé em Cristo. E se apegue às coisas de Deus, busque experiências novas com Deus, e você vai ver que a vida espiritual não é limitada àquilo que você pensa, sim o que a Bíblia pensa, é o que a Bíblia diz. Então, tudo que existe na Bíblia, todas as experiências, por exemplo, que alguns personagens bíblicos tiveram, você pode ter, né? Ou até maior. Jesus disse isso, né? No meu nome vocês vão fazer as obras que eu fiz, ou até maiores do que eu fiz. Vou citar um exemplo, gosto sempre de citar um exemplo de Filipe. Filipe foi escolhido diácono da igreja, na igreja primitiva. E é interessante que Jesus fez muitos milagres. Jesus ressuscitou morto, Jesus andou por cima das águas, Jesus multiplicou pão e peixe. Jesus fez muitos milagres. Agora, Jesus nunca foi transladado de um lugar para o outro. Jesus caminhava como caminhava, às vezes 15, 20 quilômetros ou mais. Jesus andou de barco, Jesus andou de jumentinho para entrar em Jerusalém, mas Jesus nunca foi transladado como Filipe foi, que era um diácono. Vale lembrar que Filipe não era um pastor, não era um profeta, não era um presbítero, era um diácono. Mas ele teve uma experiência maior do que Jesus quando estava pregando. Não estou dizendo que ele era maior que Jesus, evidente. Mas ele teve uma experiência maior. Por quê? Porque ele creu no quê? Na palavra. Ele converteu em Cristo na palavra. Então, eu poderia citar outros exemplos. Então, tudo que existe na Bíblia é revelação de Deus. E se você que se converteu quiser ter essas experiências, continue buscando a Deus e tenha a tua experiência com Deus. É isso que vai mudar a sua história. Amém. Glória a Deus. Pastorzão, então para finalizar a live e o podcast que a gente está gravando, o que é Deus para você? O que é Deus para mim? Pergunta forte, bem polêmica. Pertinente, né? Primeiro eu falo daquilo que a Bíblia diz que Deus é. Deus é o Criador do céu e da terra. É o Todo-Poderoso, não há nada igual, comparado ou maior do que Ele. Agora, para mim, que antes de ser pastor eu sou um convertido à fé viva ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus para mim é tudo, né? Deus é o ar que respiro, Deus para mim, não usando um termo de universalismo, um ateísmo, mas Deus para mim é tudo. Deus é o meu Criador, é o meu Senhor, é meu Rei, é meu Pai, é aquele que me sustenta, é aquele que tem um controle de todas as coisas. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que eu creio muito na soberania de Deus. Nós só estamos aqui, você só está aí porque Deus quer. Deus quer. Se Deus não quiser, nós não estaremos mais aqui. Então, é verdade. Para aquele que serve a Deus, Deus significa aquele que rege a sua vida, que orienta, que jamais vai nos abandonar, né? Então Deus é aquele amigo presente, fiel, verdadeiro e poderoso, e que sempre honra aquele que crê e busca Ele com fé, com esperança. Amém. Muito bonito. Fechou com chave de ouro. O pastorzão falou coisas maravilhosas do Senhor Jesus. Pessoal, meus queridos irmãos, quero agradecer a todos que entraram, que estão compartilhando na live. Aos que estão no podcast, tem a live, né, no Facebook da página Chegada a Hora. Quem quiser ver ao vivo os outros podcasts, vem lá, a gente vai fazer ao vivo com imagem. E aí a gente vai deixar as perguntas também, para vocês que têm perguntas. E, pessoal, pastorzão, o pastor, ele é o meu pastor da minha igreja, né, da ICPI de Aguaí. Ele, nas pregações dele, ele tem muitos testemunhos maravilhosos que não dá para contar aqui agora, porque por causa do limite de tempo.
Mas eu espero que o pastor Rodrigo volte aqui com a gente, fale mais dos seus testemunhos, que o pastor faça uma pregação, dê uma palavra de ensino. O convite está aberto para o senhor vai ser sempre bem-vindo. Amém, Lucas. Para mim é um prazer a gente falar de Cristo, da palavra de Deus e testemunhar a fé. É sempre uma alegria, né? E não vai faltar oportunidade para a gente estar junto aí. Deus abençoe você, sua família nesse projeto e que Deus te dê sabedoria para usar a tecnologia para glorificar o nome de Jesus. Amém. Né? Pastor. Um abraço para todos os irmãos e amigos que estão nos acompanhando e que vão posteriormente assistir esse vídeo e ouvir essa conversa que nós tivemos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Se você permitir, gostaria de fazer uma oração. Pastor, claro. Para aqueles que precisam, talvez, de oração nesta noite. Amém? Onde você estiver, se você acreditar que Deus pode te ouvir, Deus vai te ouvir. Amém? Amém. Senhor Jesus e Pai. Obrigado, Jesus, por estar aqui com o Lucas. Te agradeço, Senhor, pela essa oportunidade. Que o Senhor dê sabedoria a ele, sua vida possa ser guiada pelo teu Espírito. Que o Senhor abençoe os irmãos que nos acompanharam e que posteriormente vão assistir esta live. Que o Senhor possa abençoá-los. Se houver alguém com dificuldade, enfermo, doente, passando alguma tribulação que fugiu do seu controle, que o Senhor traga paz, traga fé, ânimo para essa vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Um abraço a todos. Em nome de Jesus. Pastorzão, agradeço de coração a sua presença, né? Grandiosamente, que Deus abençoe. Amém. E, irmãos, eu quero deixar em aberto aqui, né? Se tiver alguém aqui que tenha dificuldade, que está passando pela mesma situação que o pastor contou no testemunho, manda mensagem, deixa a mensagem na página, a gente entra em contato com o pastor. Se vocês forem de Aguaí, aí nossa igreja está de portas abertas. O pastor Rodrigo ele sempre ajuda essas pessoas, tem o escritório da igreja lá. Então, se você está fazendo dificuldade, não fique aí sozinho, né? A página, esse podcast é para abençoar e edificar e também para ajudar pessoas, né? Não é, como eu falei no começo, não é por fama, alguma coisa minha ou pastor de igreja, mas para edificar e abençoar pessoas aqui. Então, eu agradeço, pastorzão, pela presença, muito obrigado. Amém. E, pessoal, se tiver alguma pergunta que vocês querem deixar aqui no comentário, essa é a hora, pastor, quiser alguma pergunta pastor, e aí sobre seu testemunho, queria perguntar isso e aquilo, né? Se tiver alguma pergunta, vocês deixam aí. Se não tiver, a gente vai finalizar essa live. E deixa aqui também, pessoal, vocês que queiram que tragam alguém aqui nesse projeto, alguma pessoa, deixa nos comentários também, né? A gente vai ver, vai entrar em contato com a pessoa, né? E cada dia mais que esse projeto traga pessoas como o pastor Rodrigo para falar do seu testemunho e abençoar vidas, né? Então eu agradeço a vida do pastorzão. Muito obrigado. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe a todos. E a gente vai ficando por aqui então, né? Eu agradeço a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Amém. Lembre-se, pessoal, é chegada a hora. Jesus está voltando. Fique com Deus. Obrigado a todos. Amém. Passa rápido. Cada dia estão mais claros. Só nos mostram uma coisa: o tempo é chegado. O Salvador nasceu.